Então, eu sou a Milena Monforte, para quem está vindo aí da Tati, eu sou fotógrafa de família, educadora parental em disciplina positiva. Tenho um filhinho Levi, que está com 1 ano e vai fazer 4 meses amanhã. A gente ainda conta os meses, né? Coisa de mãe, contar mês. E a gente vai fazer uma live, essa aqui é a Tati. Tati, quer se apresentar? Acho melhor Claro, você. boa noite, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com a Milena, né, falando desse tema. Eu sou professora, especialista em neuroeducação, voluntária em alguns projetos ligados à educação, à leitura e apaixonada por esse tema, né, como todos da infância, na verdade, que encantam, né, quando a gente revive a própria infância e tenho Uhum. também um trabalho em domicílio, né, com a tutoria infantil. Auxilio os pais nas rotinas da escola, dos estudos, então é um universo muito amplo. Boa noite aí, algumas pessoas entrando. Boa noite, boa noite. Então, né, como o tema é sobre leitura, vocês já viram que a Tati aí tem uma bela bagagem. Você quer começar contextualizando para o pessoal saber, Vamos né, como. lá, Então, vamos lá. vamos lá, pessoal. Então, estou super animada para esse bate-papo, porque é um assunto que eu lido assim todo dia, né? Os desafios da leitura no dia a dia escolar. Eu trabalho muito com crianças até 10 anos, né? Do quinto ano do fundamental. Mas falar para mães, assim, em diferentes faixas etárias, né? Com filhos desde bebezinhos mesmo, né? Passando aí pela primeira infância, então até os 3 anos, nessa primeira, nesse primeiro contato mesmo, né? Com os livros, com as histórias, depois passando pela alfabetização e o letramento propriamente dito, né? Quando eles são encaminhados na escola mesmo. E depois, chegando aos 10 anos, numa pré-adolescência, a gente vê que tem diferentes necessidades, né? E diferentes dúvidas dos pais, das mães. Então, a gente convida vocês para deixarem perguntas, né? Situações difíceis que às vezes se deparam também no dia a dia, né? Para que a gente tenha um papo bem prático, bem real Quem aí do quiser que fazer vocês estão vivendo. pergunta, pode colocar aqui no, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha. É só clicar e deixar a pergunta aqui no final. Eu abro aqui e aí eu leio para você. Legal, ótimo. Bom, então assim, gente, começar falando, acho que é legal cada um recordar a sua própria relação com a leitura, né? De quando era criança e atualmente também. Eu mesma, eu tinha uma fama, assim, que desde criança eu gostava já de brincar de professora, né? Então, Que muitas legal. vezes eu preferia o livro, né? Ou desenhar o colorido, que é uma boneca, do que um jogo Eu mais, também. assim, animado. Eu também fui E isso desse time. você também, né, Milena? E Preferia é livro. legal, aham. É legal a gente pensar nisso até assim, como uma referência mesmo, né? Do que foi a infância, né? E do que é hoje em dia e o que a gente precisa resgatar, né? Em algumas questões mesmo da brincadeira, né? Porque a leitura, acima de tudo, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser algo divertido, né? E que encante a criança. Então, antes da gente entrar propriamente assim no assunto da leitura em casa, né, dessas dicas, que eu acho que é o principal do nosso bate-papo, eu queria trazer alguns dados sobre a leitura, né, no Brasil, que não são assim nem tão animadores, mas para a gente ter um contexto mesmo da realidade, né, que a gente vive como leitores. Então, por exemplo, a gente tem várias pesquisas que são feitas, né, de tempo em tempo por institutos e que marcam indicadores sobre analfabetismo, né? Muitas Uhum. vezes não é o nosso caso, né? Estamos aqui conversando Somos entre pessoas que têm privilegiados. acesso, né, à Uhum. educação, a ótimos recursos, mas é importante a gente pensar nesse lado também No social, Brasil né? todo, né? Uhum. Exatamente. Então, né, a gente passa pela questão do analfabetismo, a questão também cultural e econômica que às vezes torna um pouco inacessível, né, às crianças uma leitura mais
frequente, acesso a livros também, né, que nem sempre são tanto do interesse. Então, a própria realidade assim de bibliotecas nas cidades, né, que às vezes estão em situações precárias, bibliotecas em escolas, né, da rede pública, que deixam muito a desejar. Então, é importante a gente refletir também no âmbito mais amplo, né, não só da nossa própria casa, da nossa família ou da escola que a gente frequenta. Uhum. Então, uma rápida passada aqui em alguns dados, né? A média anual de livros por habitante no Brasil, né? Uma média de 4,96 livros por habitante. Só que inclui aí, gente, livro didático, né? Bíblia. Então a gente vê que não é uma leitura assim tão apurada e nem tão Não forte, tão né? prática de um livro, assim, é. Uhum. Não Isso. significa que está Agora, lendo realmente, né? isso mesmo. E desses 4,96 livros por habitante, 2,43 livros é uma média aí de livros lidos até o fim, né? Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação de começar a ler e não terminar, né? E a gente observa as crianças também, né? Com essa questão. Às vezes começa a ler, depois desanima, fica com aquela preguicinha. Então, é uma prática que não está ainda assim é, estabilizada, né, consolidada entre os brasileiros. A gente tem Aqui a aqui mãe um depois dado. do 30 Uhum. tá até dando uma dica, né, ó, para os papais, que o Itaú está disponibilizando o livro gratuito, né? Ah, Não sei, já legal. dá uma ajuda nesses dados que você A está dando. Fábio, lá da Mãe Depois dos 30. Obrigada, Fábio, pela dica, né? Essa coleção do Itaú é É, bastante disseminada, né? E é. realmente a gente começa a receber, né, nos grupos de WhatsApp essa sugestão aí que realmente chama atenção, né? O empenho em fomentar a leitura, né? Um outro dado, gente, olha, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Caramba, olha aqui, o Tudo Bem falando que o livro é caro. Mas não é bem assim não, né? Tem livro de todos os valores, tem sebo, tem aí o Itaú dando Tem, gratuito, então não... tem muita Acho que biblioteca pública também, pelo menos é, uma, né, em cada cidade. Tem grupos também de troca de livro hoje em dia, até no WhatsApp, né? Eu já participei de alguns livros usados. Então, e o próprio livro virtual, né? A versão digital ou PDF, que está sendo também bastante tem alguns divulgado e aplicativos. usado. Normalmente na internet é mais reduzido o valor, mas tem alguns que são até gratuitos, então alguma coisa Sim, dá para sim, ler. com certeza. Bom, gente, então assim, o panorama no Brasil não é tão bom, né? Mas estamos aqui entre pessoas interessadas no assunto. E isso é muito bom, né? Porque a leitura realmente é algo que até então é, vem sendo, né, uma obrigação para as crianças, né? Dentro da escola, ali, muito valorizada e muito cuidada pela escola. Então é interessante a gente tentar mudar um pouquinho esse olhar aqui nesse papo, como algo da família, né? Algo que possa ser explorado no dia a dia da criança de uma forma mais lúdica possível, né? Para a gente aproveitar aí algumas dicas e pensar naquela criança mais próxima da gente, né? Seja o filho, seja o sobrinho, seja o aluno, seja filho da amiga, enfim, sempre tem uma criança perto da gente que a gente pode levar esse incentivo mais positivo, né, com relação aos livros e à leitura. Então, eu acho que a gente podia entrar, Milena, o que você acha na questão das idades, das faixas etárias? Eu acho que sim, eu até recebi algumas perguntas. Não sei se Uhum. cabe a gente conversar já agora sobre isso ou se deixa mais para frente, mas primeiro me perguntaram se dá para introduzir o hábito da leitura, mesmo se a criança já for maiorzinha, assim, não sei se isso tem que ser mesmo de pequenininho ou se tem como reverter aí para quem tem filho um pouquinho maior. Legal, ótima pergunta. Vamos falar um pouquinho então das faixas etárias e a gente vai chegar nesses maiores, né?
Para ver Porque como em pode estimular eles. exatamente, em educação, gente, né, em pedagogia, em neuroeducação, que é a minha especialidade, a própria Milena na disciplina positiva também, né? A gente trabalha sempre assim, em caráter de prevenção, de alerta, de incentivo. Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes a gente já está numa situação mais crítica, né? De uma angústia, de uma aflição assim, puxa, eu não fiz o que tinha que fazer naquela idade e agora, né? A prática é sempre mais Mas, difícil que a teoria, né? exatamente. Mas a gente tem uma grande vantagem, né? Que tornar um hábito novo, algo mais assim frequente na vida, é possível em qualquer idade. Então, o próprio É. adulto, né, ele consegue mudar um hábito. Claro que vai demorar mais, quanto menor a criança, mais fácil, Mais né? fácil, é. Mas a gente sempre tem que tentar, né? Então, isso é super positivo. Com certeza. Então, então olha Então, só, como... vamos falando aqui sobre esse estímulo desde o bebezinho, né? E a Uhum. Milena até escreveu muito bem hoje num post, quem depois quiser ler, né, e comentar lá também, que desde a barriga, né, desde a gravidez, a gente já pode ir incentivando, né, essa leitura. Como? Narrando momentos ali, né, da vida da mãe, o ambiente onde ela está, ou falando ali sobre o quartinho da criança, a chegada, a expectativa, ou mesmo lendo mesmo, né? Pegando um Porque ler livrinho e mesmo, lendo. a entonação da fala é diferente da leitura, né? A gente fala de um Exatamente. jeito e escreve, lê de outro. Então, realmente ler, ou até mesmo como você comentou, né? Falando, olha, agora a mamãe está aqui preparando o seu quartinho, está limpando, eles já vão ouvindo a nossa voz e reconhecem quando nascem, né? Eu até contei para Isso a mesmo. Tati que eu vi muito uma música durante a gestação, e quando o Levi nasceu e ele ficava meio, já via que ele ia ficar irritadinho, no primeiro mês, assim, eu colocava a música e ele já se acalmava. Então, realmente, tudo que os estudos mostram, se você duvida, você pode colocar em prática na sua vida para ver realmente se funciona ou não. Como nesse caso eu testei e vi que deu certo mesmo. Eles já reconhecem, eles vão assimilando tudo que a gente está ensinando desde que eles, né, já existem, né? Apesar de não ter nascido, ele já existe ali, ele já tem o ouvidinho dele para estar aprendendo, estar atento ao que está ao redor, né? Isso mesmo. E é bacana a gente pensar também que, mesmo que a gente não acredite, né, que a criança está ali ouvindo ou está entendendo a história dentro da sua barriga, mas Entendendo já é você já outro está. nível. Exatamente, mas você está se treinando como leitora, né? Então isso já é um grande ganho, porque a mãe tem que pensar em tanta coisa, né, gente? Na rotina, na alimentação, na saúde, no crescimento, e ainda pensar também nesse desenvolvimento intelectual, né? Parece algo difícil, e aí algumas mães me falam, mas eu não sou professora, eu não sou educadora, eu não tenho essa criatividade, esse tempo, essa habilidade. Então, é uma boa maneira de você ir exercitando isso aos pouquinhos para ir tornando natural também no seu dia a dia, né? O que é? Se a mãe tem isso como hábito, fica mais fácil, né? E hoje em dia, com a internet, a gente tem tanta informação, mesmo aí no teu Instagram, entre tantos outros, que dá para a gente ir aprendendo e tentando aplicar, né, no nosso dia a dia. Isso, exato. Então, Então, aí depois assim, que o bebê nasce, né? De 0 a 1 ano, gente, é aquela fase intensa de descoberta, né? Na neuroeducação, a gente sabe que as sinapses neuronais, as conexões ali estão em pleno vapor, né? Até os 3 anos isso é muito forte. Então, é um momento ideal da gente começar a trazer esse interesse da criança, né? Ele é muito pequeno, eu não vou sentar para ler um livro. Não, mas tem um livro de banho, tem os livros brinquedo, né? Tem aqueles livros com textura e coisas o Levi ama, fofinhas. Isso é muito é o que ele mais bacana. gosta, ele adora. Tem uma página que gruda e põe o dedinho, aí ele fica todo feliz que prendeu o dedo, né? Até no post que eu coloquei hoje tem ele mexendo nos livrinhos dele. Eu fiz o quarto montessoriano também, que é muito bacana, se você tem filhinho pequeno, e eu coloquei umas prateleirinhas bem baixinhas. Assim, ele tem acesso aos livros, ele pega ali qual que ele quer, na hora que ele quer.
Aí ele dá a folheada lá dele, aí pega outro, dá uma, né, uma olhada, e isso é muito legal, porque acaba estimulando não só essa parte cognitiva que você está comentando, mas também a motora, de, né, virar as páginas, de sentir Isso a mesmo. textura, né, desses livrinhos, ver as cores. Exatamente. E é uma fase também de 1, 2 anos que a criança aprende muito através do sensorial, né? Das sensações, vai adquirindo a consciência corporal, né? Como é que ela enxerga, como é que ela pega, como é que ela vira, né? Para cima, para baixo. Toda essa parte motora, ela está relacionada, né? Ao desenvolvimento cerebral. Então é muito bacana essa experiência mesmo, não só pela história em si, mas por todo o movimento que ela gera, né? Então, por Uhum. exemplo, rasgar papel, amassar revista, isso também faz parte, né, de uma formação E tátil que descoberta, né? Eles traz são cientistas, estão descobrindo tudo. E se você não quer isso. que ele rasgue nem nada, você pode comprar um livro de capa dura, né? Apropriada para ele, que as páginas também são duras, né? Não só a capa, mas as páginas. Então, os do Levry é tudo grossinho, então ele não rasga nem nada, né? Tem mãe que não gosta, Bacana. né? Não pode, não, Isso. E né? aí, gente, Que pode rasgar, então você pode dar uma apropriada para a idade. exatamente. E lá pelos 2, 3 anos, né, quando vai fechando essa fase de muita experimentação e descoberta, eles começam a gostar muito das repetições, né? Aquelas histórias de sempre. Então, por exemplo, história da infância dos pais. É fantástico, eles ficam curiosos para saber, né? Brincadeiras também relacionadas ao próprio corpo, né? Então você pode, por exemplo, ir explorando isso no dia a dia e depois pegue um livro desse tema, né, do corpinho, da alimentação. Isso já vai fazendo um sentido para a criança de Relacionar o dia a dia com interesse. o livro. Muito boa Exatamente. essa dica. Muito boa. E 3, 4 anos, né? A gente já vai para uma fase mais elaborada aí da imaginação e da imitação. Isso é muito forte, né? A É, expressão oral também vai acelerando. Então aí a gente já pode ter alguma história mais elaborada com início, meio e fim, né? Porque lá com 1, 2 anos, às vezes você lê uma página, a criança já dispersou, não chega até o final do livro, né? Dependendo do tamanho do livro. Aos 3, 4 anos, eles já conseguem entender um pouco mais do início, meio e fim, né? E você já pode elaborar melhor, por exemplo, histórias com animais, né? Ou você mesmo inventar histórias nos ambientes da sua casa, né? Narrar sobre histórias num ambiente fora de casa, ar livre. Vamos imaginar que a gente está numa praia. Ai, vamos imaginar que a gente foi para a fazenda. O que que tem na fazenda? E a criança aí construindo essa história com você também é muito bacana. Então é legal, gente, a gente pensar assim. História não é só no livro, né? Não é só aquele movimento formal de sentar, abrir o livro, né, e ler do início ao fim. A gente também pode criar uma história que se torne uma experiência junto com a criança. E ela vai imaginar, ela vai perguntar, você vai dar uma referência, olha, realmente na fazenda tem isso, na fazenda tem aquilo. Lembra quando a gente foi na praia? Ai, você gostaria de ir em tal lugar? A mamãe já foi, o papai já foi. Isso tudo também trabalha muito, né? Com isso a aproxima imaginação. muito na disciplina positiva, né? Comenta muito disso, que você pode ter dois tipos de livros, né? Um só com imagens, que nem você comentou, e aí a criança tem o poder da imaginação, de criar o que que a historinha está contando, né? Sem ter o escrito narrando a história, então você pode inventar a tua história. E também pode ser o contrário, né? Pode ser quando a criança for maior, um livro com muita escrita e a criança tem que imaginar as figuras que você está lendo, né? Então a leitura é Isso é legal que muito trabalha bacana. dessa criatividade. E como você comentou, né? Até da barriga de contar a história, o dia a dia, tua infância, isso vale acho que para qualquer idade, porque a criança se conecta com você, né? É um Isso momento de mesmo. troca. Ela se sente parte da história também, né? Enquanto ela Porque aí escuta, ela ela fala, nossa, pergunta. mamãe contou a história da vida dela, ela confia em mim, ela me acha importante para estar dividindo isso, né? Então eles ficam interessados, cria esse vínculo. Você pode convidar ele também para contar alguma coisa
do dia dele, como foi na escola. Então, Isso o momento mesmo. da leitura acaba sendo um momento de conexão, né? De aconchego. Você pode ler com ele no teu colo, ler abraçadinho na cama. Então, é um tempo de qualidade, tem o toque físico, né? Tem essa troca da conversa, que é muito, muito legal, né? Muito, muito bacana a Tem diferença que faz muitas no habilidades, né? relacionamento. É, desenvolve muita coisa, mais do que a gente imagina, né? A gente pensa que é só essa coisa meio didática de escola, mas tem muita coisa por trás também que é legal de explorar, Isso, a né? própria entonação da voz, né? Um olhar mais misterioso, algo É, e mais afetuoso ou até assustador, né? Então, todas essas conforme for emoções a gente pode mais, trabalhar. é, é isso que é interessante também. Quando for mudando os personagens, vai mudando a tom da voz, se acontece uma batida, faz o barulho, né? Isso deixa a criança concentrada, né, interessada na história ali durante a tua encenação. E é legal também depois, né, depois ou até durante a história, ter um momento de reflexão sobre, e aí, filho, o que que você achou desse acontecimento, né? Ou conversar sobre o sentimento, o que que você sentiu, o que que você acha que o personagem sentiu quando isso aconteceu, né? A criança vai até aprendendo a conhecer mesmo os seus sentimentos, a se autoconhecer. E é muito bacana, porque é uma ferramenta divertida e ao mesmo tempo tão benéfica, né, para as outras áreas da vida, de entender por que que Isso será que o mesmo. lobo é mal, ou, né, assim, será que ele realmente é mal? Será que ele estava com fome? Né? Como será que a Chapeuzinho Vermelho se sentiu quando viu que a vovó não era a vovó? Então é legal que as crianças entram realmente na história e aí desenvolve toda uma conversa que é muito bacana, né? Isso. E aí você já entrou até na fase dos 4, 5 anos, quando a gente pergunta para a criança assim, como foi o seu dia? Conta, né, o que que você fez? Ou vamos lembrar onde a gente foi ontem? Essa faixa aí de 4, 5 anos, eles estão muito ligados assim em vencer desafios, né? Novidades. Então, eles contarem, eles falarem, a gente pode saber que sempre vai ter uma pitada de uma novidade. Ah, eu vi tal coisa. Ou a professora falou isso. Puxa, o fulaninho, meu amigo, fez isso. Então, eles estão muito ligados, igual esponjinha mesmo, captando tudo, né, do ar, tudo ali que está acontecendo e muitas vezes escutando coisas que a gente nem imagina, né? Então, é bacana também nessa fase de 4, 5 anos propor muito isso, que eles falem, né? E aí, quando a gente já caminha para 5, 6 anos, que normalmente coincide com a alfabetização, pelo menos nas escolas tradicionais, né? É aquele período ali onde está em pleno modelo, mais focado mesmo. Cada escola vai adotar uma linha pedagógica, né? E um método também de alfabetização. E é muitas vezes quando também coincide um pouco de angústia das mães, né? Sobre, ah, meu filho ainda não está conseguindo juntar as letrinhas ou não está formando sílaba, né? Como é que é isso? O coleguinha já está lendo, já tem um tempo. E aí é muito importante a gente pensar assim, que essa é a fase da autonomia, mas cada um é um, né? Não, a gente não pode Não tem jeito. ter pressão, né? Para a gente não transparecer também essa pressão para a criança. Nossa, eu não sei por que Porque, também tem essa pressa, né? Porque no final das contas, todo mundo que frequentar a escola vai sair sabendo ler, né? O importante é saber absorver, interpretar texto, que muitos adultos até hoje parece que não interpretam direito. Então, aprender certinho no seu tempo é muito mais importante do que aprender rápido, né? E é como tudo. Tem criança exatamente, que anda mais rápido, tem criança que demora para andar, mas no fim todo mundo está andando, exatamente. né? Não precisa ter essa Daqui a pressão pouco tá toda. todo mundo correndo mesmo, sem saber para onde, né, Milena? Mas é É, interessante a gente pensar assim, no que você falou, ah, tem adultos que até hoje não interpretam, né? E é o que a gente chama hoje na educação de letramento, né? O letramento, ele começa lá na barriga. Ele começa uhum, quando, né, o bebê é bebê e ele começa a ter referências de espaço, referências, né, de sons, de fala, de cores, de observação. Então, essas vivências do dia a dia com os pais, os passeios em lugares diferentes, as conversas,
o sentar à mesa para uma refeição, o olhar no olho, né? E falar o que pensa, falar o que sente, as curiosidades que a criança tem. Cada um vai gostar mais de um assunto ou de outro. Um gosta de culinária, o outro gosta de animais, o outro gosta de esportes. Isso tudo vai gerando o letramento, que é o quê? Noções, referências de mundo, né? De vivências. Então, muito mais do que juntar as letrinhas, que é a alfabetização mais formal, o letramento ele ajuda muito. E um tem que andar junto com o outro, né? Essas Com experiências, certeza. essas observações, né? Então, todas as artes, por exemplo, vão ajudar, né, nessa alfabetização. A música, a dança, o teatro, a apreciação mesmo de artes, né, em museus, em mostras culturais, né, a própria natureza. Então, quando a gente frequenta, né, nas férias, ambientes diferentes e proporciona, né, situações diferentes, o dia a dia mesmo, de ir ao mercado, de fazer uma compra, né, de conversar com pessoas de diferentes níveis culturais, sociais. Então, tudo isso vai enriquecendo, né, a parte cognitiva, social e afetiva da criança, que lá nos 6, 7 anos vai impactar nessa alfabetização e nesse aprendizado. Então, tá tudo interligado, né? Não É. tem como a gente O que separar planta atrás é o que colhe as depois, habilidades. com Isso certeza. mesmo. E então, aí já caminhando para o final da infância, né? Dos 7 aos 10 anos, que é a fase de mais socialização, amizade, jogos. Aí a gente consegue já explorar muitos temas, né, nos livros, por exemplo, cientistas, grandes pensadores, inventores, estilos literários diferentes. É bacana da gente pensar nisso, né? É, Porque às vezes tem contar uma aquelas coleções filosofia. que são febres do momento, né? E todos os amiguinhos têm aquele mesmo livro e a gente precisa variar esse repertório, né? Não É. vamos ler só coleção americana, vamos ler brasileiro também, vamos ler poema, vamos ler crônica, né? Vamos ler Hum. contos, vamos ler gibis, livro de receita, manual de eletrônicos. Eu falo que tá valendo tudo, né? Para a É. gente inserir a leitura. A leitura, no final das contas, influencia completamente na nossa linguagem, né? Porque a gente ganha vocabulário, aprende a se expressar melhor, a se comunicar melhor com o outro, então já melhora os relacionamentos, né? É tudo, realmente é tudo interligado. Você melhora um ponto aqui e acaba refletindo em todo o resto, né? Exatamente. A leitura, gente, vale ressaltar também que foi uma conquista da humanidade, né? Então a gente tem uma evolução, se a gente pensar nos homens das cavernas, né, os homens primitivos, e aí a gente vai lembrando aí das pinturas rupestres, né, dos símbolos, a fala mesmo foi uma conquista, né? Então o homem observava ao seu redor, né? Os animais tinham lá seus ruídos e o homem começou então a se comunicar. Então a gente passou por muitas etapas que são conquistas, né? A gente não pode hoje virar e falar assim, ah, mas a leitura perdeu espaço porque a gente está numa era digital, tecnológica, a gente tem um acesso muito fácil em tudo. Todo assunto hoje tem um vídeo na internet, você dá um Google, você tem milhões de referências, né? Isso está tudo Uhum. muito rápido, as crianças não precisam mais ler tanto ou escrever tanto como na nossa infância era exigido pela escola, né? Então a É, leitura, ela trabalha tantas regiões cerebrais, né, que fazem parte dessa evolução humana mesmo. Então a gente e não você pode ignorar. agora, até falando dessa história tecnológica, né? Se tem alguém aqui que ainda não viu, eu fiz um destaque já faz um tempo sobre telas, né? Que hoje em dia você falou dessa parte tecnológica, realmente todo mundo só fica aí no celular, é no tablet, é no computador. E até as associações de pediatria do mundo inteiro, americana, brasileira, fala que tem que apresentar tela a partir só dos 2 anos, e mesmo assim, com um tempo muito limitado e tudo mais. Se não apresentar, melhor ainda, né? O Vale do Silício, que comanda aí toda essa parte de computação e tudo mais, nem eles não deixam os próprios filhos
terem contato com essa tecnologia. Eles que manjam, que trabalham, que ganham a vida com isso, não deixam. Então, significa que realmente é muito nocivo, né? Tem várias pesquisas que mostram que altera realmente o cérebro da criança e até o nosso, né? Porque o nosso cérebro é plástico, então ele vai se moldando conforme as experiências. E ficar só ali de forma passiva na frente da tela, você deixa de desenvolver o que as nossas relações desenvolvem, né? A conversa, a linguagem, a leitura. Então a gente não tem ainda essa, como a tecnologia é meio nova, é recente comparado com tantos de anos que existe a humanidade, a gente ainda não tem noção de quão nocivo é essa tecnologia exagerada, né? Quando perde a mão aí, a criança só quer ficar na frente da TV, não quer comer, não quer brincar de outra coisa, para ir dormir, para tomar banho, é muito choro, porque vira um vício, né? Até a gente às vezes tem que se policiar se não está olhando toda hora uma mensagem ali no WhatsApp e tudo mais. Então, é um alerta não só para as crianças, mas, né, para nós adultos também de viver realmente essa vida que é tão curta, tão breve, e poder ter mais valor, né, mais relacionamento, que não só desenvolve mais o nosso cérebro, mas é uma forma mais prazerosa de viver a vida, né? Porque senão você não vive, né? Você só tá lá sem, sem se desenvolver, né? Sem se relacionar e não viveu. É isso mesmo, Milena. E olha só, mais um dado: o comércio de livros no Brasil cai 23% em 2018. Tem hoje uma onda também, né, de ideias dizendo assim: ah, o livro em papel vai acabar, vai ficar só o digital. As livrarias estão fechando, quer dizer, as É, virtuais estão tomando lugar, as livrarias físicas, né, com aqueles ambientes super gostosos que eu amo, né, chegar numa é, livraria é. e, sim, ficar ali conhecendo novos títulos, pesquisando um tema, né? Uma novidade. Eu acho muito bacana. Para mim, é uma programação assim que enriquece, né? Parece que a gente Porque desconecta um pouco tem daquela Kindle, né? agitação. É. Exatamente. Então, é E um aí fenômeno também que eu não acredito que vá, de é bom porque fato. é mais ecologicamente correto, né? Teoricamente, porque não vai gastar árvore, desmatar e tudo mais. Mas, por outro lado, não é a mesma coisa de sentir o cheirinho do livro, né? De riscar com a caneta. No Kindle dá para grifar ali com também né, de forma eletrônica, mas não é a mesma coisa, né? De que E tem folhear. também a questão da saúde, né? Você lidar com o eletrônico o dia todo. Então, por exemplo, você trabalha no computador, né? Aí você vai ler à noite, você vai ler também num iPad, né? Ou num eletrônico, você já tem aquele Eu cansaço filme numa tela. visual, né? É, Aquele cansaço postural também. Então, é importante a gente alertar as crianças para isso, né? De uhum, que os eletrônicos tiram muita oportunidade de outros movimentos, de outras interações, de outras habilidades. E o livro é uma delas, né? O livro é é, uma das atividades construtivas, positivas que a gente precisa sintonizar é. aí com as crianças para não Parece que perder de hoje em dia vista. só parece que existe eletrônico hoje em dia, né? Tá no restaurante, tá ali com o eletrônico, não pode conversar com todo mundo ali na mesa, né? Tá no carrinho, num passeio, tá com a tela na cara, ao invés de ver a paisagem de onde está andando ali num parque. Então é tudo muito complicado, porque acho que as pessoas não se questionam isso, né? Parece que todo mundo nasceu já com um celular, com um tablet acoplado no corpo e não percebe o quão absurdo que está se tornando algumas situações, né? Até mesmo em viagens, ao invés de deixar, né, com a tela, dá o gibizinho para ler no carro, né? Ter um kit aí, já, né? Ou mesmo alguma coisa para pintar, alguma outra brincadeira, alguma outra atividade, um joguinho, já tem outras É alternativas, né? isso. Como que as pessoas faziam antes de não ter tela, né? Exatamente. O jornal, né, já era o primeiro momento do dia de muitas famílias, né, em que os pais, os avós liam ali no café da manhã, aquele jornal grandão que sujava a mão, ficava à Cada um disposição da pegava um família caderno. o É, dia todo, né? A revista também, a assinatura mensal, enfim, a gente não pode negar, né, que a vida tecnológica é muito boa, traz muitos é. benefícios, muitas facilidades, mas a gente também precisa alertar para algumas questões, né? E a leitura é uma dessas. Já tem Ter esse muitas pesquisas
Isso, porque tem muitas pesquisas já mostrando assim que o excesso de luz, né, o excesso de estímulos visuais mesmo que os eletrônicos trazem, tem dado até alguns sintomas que se confundem com o déficit de atenção, né, O com, por exemplo, autismo. transtornos diversos, como o autismo, a dislexia, né, que é um outro transtorno muito ligado mesmo à questão da leitura, né? Então, é até difícil, às vezes, para os próprios pais observarem se aquele comportamento da criança é um problema específico da leitura, um problema de aprendizado, ou se é algo comportamental dessa agitação, né? Que está muito comum hoje em Entendi. qualquer ambiente. É, Então, a correria do dia a dia faz com que os adultos cheguem ali mais ansiosos, mais nervosos, e aquilo ali passa para a criança mesma, dentro de casa, não tem às vezes aquele ambiente mais propício a uma leitura, a uma história, a uma conversa, e muitas vezes acaba o dia todo mundo ali na frente do celular, né? é. Eu sei que não é o nosso São muito tema. sensitivos, né? Eles captam tudo. Se a gente está ansioso, eles também ficam. Se a gente relaxa, eles relaxam. Então, tem que estar mesmo com o ambiente bem harmonioso. E eu sei que não é o nosso tema principal de hoje, né, gente? Mas a gente está vendo muita palestra, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a Bem Família tem acompanhado, né, vários profissionais, neurologistas, pediatras, né, educadores aí de escolas, falando mesmo sobre esses alertas, né, da tecnologia. Então, já está se relacionando, né, o excesso da tecnologia, a questão da depressão, né, ao suicídio também, principalmente na adolescência, né, relacionado também aos games, né, ao tempo de jogos. Então, eu acho Teve que até um setembro amarelo, né? Sobre suicídio, né? De tão forte que tá exatamente, hoje em dia. exatamente. Ô, Tati, eu vou pegar um relógio porque a live termina em 1 hora. O Instagram fecha sozinho. Você tá com o Ah, relógio sim. aí? Pra ter uma São, noção? são Conseguindo nove controlar? e cinco. Nove e Ah, cinco. A tá. gente Então ele tem tá aí na uns metade ainda. 15, 20 minutinhos ainda, né, Ah, Milena? tá. Não, só para controlar, para a gente poder dar as dicas para os pais, né, de Legal. que eles podem fazer, que aí, assim, para não acabar a live do nada, que a gente vai falando, Isso, né, um tema vai puxando o outro, isso e mesmo. eu tô sem relógio, esqueci de deixar um relógio aqui do lado. Claro. Então, antes de falar das dicas da leitura, eu queria falar um pouquinho da metodologia que a gente desenvolveu aqui na Bem Família, né? Que a gente chama de ABCDT. E contextualizar, porque dentro da neuroeducação, a parte afetiva, ela tem que andar muito junto com o cognitivo, com o aprendizado, né? Com a parte intelectual, digamos assim. Então, na nossa tutoria, né, em que a gente atende as crianças com esse foco mesmo do desenvolvimento escolar, nós sempre propomos às famílias uma revisão geral da rotina, né? Então, através desses 5 pilares aí, o ABCDT, a gente vai fazer, por exemplo, um quadrinho de horários, né, do dia da criança, para inserir todos esses pilares. O A é o aprender, né? Então, dependendo da faixa etária, vai entrar o ler, o escrever, o estudar, né? Os pequenininhos, o aprender vai ser aprender a vida, né? Aprender a rotina, aprender a hora do banho, a hora do solzinho. E nesse aprender em casa, né? Porque os primeiros educadores da criança são os pais, né? É, Rousseau já dizia isso. Foi considerado o pai da pedagogia moderna, Rousseau. E ele dava um destaque especial ainda à mãe. Olha que responsabilidade, né? Ele dizia isso, que a criança ela nasce sem juízo, né? E estúpida. E que ela tem que ser ensinada aí no dia a dia dela, em todos os passos, né? Então, a gente vai entendendo mesmo o papel dos pais, né? Voltando à metodologia, o B de brincar. Esse brincar, gente, a gente pode fazer umas 10 lives sobre o brincar que nunca vai acabar o assunto, né? Eu posso brincar de tantas formas, desde o bebezinho que brinca lá com a sua própria mãozinha, né? O primeiro brinquedo dele. Então a gente pode brincar de falar, brincar de dançar, brincar de correr, brincar de ler, né?
Aí depois entram os jogos mesmo, de tabuleiro, baralho, memória, que vai trabalhar muito raciocínio, né? Os jogos, as brincadeiras de faz de conta, então brincar de casinha, de médico, de professora, de profissões, brincar de ser pai, de ser mãe, enfim, né? Brincadeira ao ar livre, brincadeira na piscina, no parque. O C de comer. Então, o comer não é só o alimento em si, não é a qualidade da saúde, né? Mas é muito também o ritual da alimentação, né? A gente vai trabalhar aí. Como é que é o café da manhã, né? É na frente da TV? Como é que é o almoço da família? A gente senta à mesa, a gente serve nos pratos, ou é lá com o tablet também na frente, né? Tem uma conversa, ao final do dia, por exemplo, a gente tem uma refeição, pelo menos uma refeição no dia que seja com mais gente, né? O pai, a mãe, a criança, isso tudo é muito saudável, né? E às vezes parece algo assim bobo, mas isso antigamente era mais fácil, né? Porque as famílias eram maiores, aquelas mesas compridas, as mães cozinhavam em casa, né? Hoje em dia, às vezes a gente até come em restaurante mesmo, no dia a dia, né? Enfim, a gente sabe, né, das mudanças estruturais que são às vezes necessárias, né? Mas que a gente pense em preservar esses pequenos momentos da rotina que depois vão impactar no desenvolvimento cognitivo, né, dessas crianças. Então, dentro aí, né, do D de dormir, a gente já falou do A, aprender, B de brincar, C de comer e o D de dormir, que é outro momento sagrado do dia também, né? A hora do É, descanso. fazer Então, isso. a gente pode ir fazendo um ritual também, que a criança vai desacelerando, vai desligando. Quem sabe é o momento da leitura, de ler junto com o filho ali no bercinho, na cama, né? Ou tem um cantinho que vocês podem criar esse momento. Enfim, o dormir ele vai fechar ali, né, o ciclo dos hábitos da rotina da criança, até em termos de crescimento, né, dos hormônios que vão sendo desenvolvidos, né, à noite, para a criança crescer, para a criança ter energia. Então, o dormir é muito, muito importante. Também pode ser aproveitado para essa questão aí cognitiva, da leitura, do aprendizado, porque a cadência, né, da rotina, a repetição, a frequência, ela vai criando um modelo mental. A criança ela vai entendendo assim, olha, o que se espera de mim é isso, né? Que eu tenha uma alimentação saudável, que eu tenha um local para fazer a minha alimentação, né? Porque comer no quarto não é a mesma coisa de comer sentado à mesa, né? Eu ler com a TV desligada, curtindo a história, né? Vendo um sentido naquilo, não é a mesma coisa de eu ler na frente da TV, né? Então tem momentos para cada habilidade, para cada hábito. E o E a último é rotina é o muito importante que traz segurança para a criança, né? Saber qual é a próxima coisa que vai acontecer. Porque a gente não gosta de imprevisto, exato, então imagina eles, né? Que não tem controle de exatamente. nada, não depende de nada. Então a rotina realmente é muito importante. Exatamente. E hoje que a gente lida com tantos transtornos, né, de comportamento, transtornos de aprendizado, a rotina é uma grande aliada, né, de É, vários e dá transtornos para aí. programar também, né? Não é só bom para criança, mas até para o adulto conseguir dar uma ajeitada aí no dia a dia. Isso. Então, muitas vezes, assim, a gente nem precisa medicar uma criança com déficit de atenção, porque a própria rotina vai pondo ali, né, uma referência de espaço e tempo que a criança vai se organizando mentalmente, né? E aquilo Uhum. ali vai trazendo benefícios, resultados que a gente observa, assim, uma maturação quase que natural, né? E claro que tem casos que a gente vai precisar de uma intervenção, né? No caso de uma dislexia, um déficit de atenção com hiperatividade, em que o grau de atenção da criança não é sustentado, isso tudo tem que ser tratado, né? Mas quando a gente pensa que a rotina ela pode ser criada sem ser algo chato, né? Porque muita gente questiona também. Ai, mas eu tenho que É. ter um horário para ler. Orientar. É, não precisa ser uma Isso, regra.
né? Para ser uma coisa boa, para dar uma orientação e não uma prisão, Exatamente. né? Exatamente. Então, a rotina eu costumo falar nas minhas palestras, né, nos treinamentos para pais que eu faço, que a rotina ela é um meio da gente alcançar nossos sonhos, né? Então, naquele período de tempo, você se propõe a fazer isso, isso e aquilo de uma forma organizada, né? Que vai te dar um conforto, né? Vai te dar um prazer e vai te sobrar um tempo também, porque quando a gente se organiza, a gente ganha tempo, né? Para você escolher outras coisas ali no correr, né? No caminhar que te atraem, né? Que você gosta, você vai se dar ao luxo de ter tempo. Na verdade, a rotina serve para isso, né? Uhum. Então, a leitura vai entrar aí, talvez na letra T, né, da nossa metodologia ABCDT, que é o tempo livre. Uhum. Então, depois que a gente cuidou de todos esses hábitos da criança, é possível ainda sobrar um tempinho livre, né? Até para a criança criar alguma coisa, sentir um pouquinho de tédio, né? E pensar assim, poxa, o que que eu posso fazer, né? A criança também, ela não precisa de estímulos o tempo todo. Médio é importante, que é aí que gera criatividade, né? Exatamente, é o famoso ócio criativo, né? Em que a É. criança vai se virar, vai observar, ou vai até demonstrar uma fraqueza mesmo, né? Em termos de, ai, tô angustiado, tô aflito, eu não tenho o que fazer. E olha aí que boa oportunidade de ter um cantinho de livros, né? Que a criança mesmo, que seja baixinho, que seja à mão, para que ela mesma tenha a ideia de buscar um livro, de buscar uma história, né? De folhear, ou quem sabe até organizar aquela prateleira, aquela estantezinha de livros, dependendo da idade, já pode ser uma tarefinha relacionada também É. à leitura, né? Uhum. É muito bacana esse método aí, gostei. Que é Não importante, né? São é? as necessidades básicas, né? E Isso, aí e agora, tudo para a gente começar a alinhado. falar então das dicas. Vamos sim. Então, gente, olha só, a primeira dica é a gente montar uma bibliotecazinha em casa, né? Desde bebê, e essa biblioteca ela vai sendo renovada, né? Com a faixa etária da criança, com o interesse da criança. A gente pode ir recheando essa biblioteca com presentes mesmo, né? Dia das crianças, aniversário, dar essa ideia para alguns familiares também de que livro é um presente legal. Porque as pessoas, eu já observei, às vezes ficam com vergonha de dar livro. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu gosto muito de dar livro, É, mas tem pessoas que às vezes ficam com vergonha, porque acham que é pobre, é pouco, né? Ai, até o embrulho é fininho, não é aquele é presentão. chato, né? Então, Acho que exatamente. Então, dar essa livro de presente é legal. Pedir livro de presente também é legal. E se dar um meu livro, né? aniversário, completei 30 agora, só pedi livro de aniversário. Ah, que Gente, eu não vou querer legal! roupa, eu só vou querer livro e Que ganhei um monte. bacana! Estou com uma pilha aqui para ler. Isso, então Milena é uma leitora voraz, né, gente? Já sabemos o que dar de presente para ela. É. Outra dica também, né, bacana, quando a criança ela já está lendo, né, quando ela já consegue, começa a ler sozinha, a gente alternar essa leitura, né? Então, algo do estilo, aí vamos uma vez por semana, vamos sentar para ler juntos? Mas para não desmotivar a criança que já sabe ler sozinha, você alterna. Então, olha, eu leio uma página, você lê outra, né? Ou eu leio um parágrafo, você lê outro. Ou eu leio um livro para você, você lê um livro para mim, né? Então, essa alternância também dos pais lerem juntos é bacana, mesmo com a criança grande, tá? Porque isso demonstra o quê? Que você está sintonizado com o interesse dela ou com a obrigação. Às vezes ela tem que ler um livro para a escola, né? Não é que a gente vai sempre estar ali do lado, fazendo tudo junto. A autonomia é muito importante. Mas essa alternância, essa participação, né, junto com a criança, mostra que você, adulto, também dá importância para a leitura, né? Porque hoje é raro as crianças verem os pais com o livro na mão. Cada vez mais raro. Então, o exemplo visual, ele já perdeu muito espaço, né? A gente não tem mais essa força do jornal,
né, da revista todo dia ali na mesa da família. Então, de vez em quando é bom, gente, pegar um livro e falar, olha, ganhei um livro, achei bacana, né? Mostrar que você também valoriza o livro, né? Se você não tem o seu cantinho de leitura, né, a sua estante, fica até estranho, porque só a criança tem o cantinho, né, dentro de casa, o adulto não tem, então tem alguma Uhum. coisa incoerente aí, né, na É. mente da criança, ela pode se questionar. Então, o exemplo ainda é uma dica que vale ouro, né, em qualquer situação. Então, muitos pais não têm esse hábito, né? Fica difícil. E me perguntaram também, eu até ia te falar, me perguntaram, tem como eu criar esse hábito no meu filho se eu não tenho esse hábito? É Então, mais o conselho, na difícil, verdade, claro. seria criar o hábito junto para os dois. Isso, exatamente. Então, assim, vamos lá. Se o pai não lê, não tem o hábito, não tem aqueles livros ali que ele compra, que ele curte, começa indo numa livraria com seu filho. Tá no shopping? Sempre tem aquela livraria grande, né? Bonita. Então, vamos passar na livraria, vamos ver o que, que tem ali de best-seller, o que, que foi lançado agora. Vamos ali em alguns temas. Passa uns minutinhos ali para você mesma ir sintonizando com esse hábito, né? E E ver o talvez que te resgatando interessa, né? Hoje isso. tem Talvez de tudo que você pode imaginar, então alguma coisa vai te interessar. bate um papo com o vendedor, né? Pergunta uma coisinha que seja, ó, você tem Uhum. aí um livro sobre tal coisa, sobre tal lugar? A gente vai viajar nas férias para uma praia tal ou para um país tal. Tem alguma curiosidade, algum museu, né? E sobre as experiências também, que não seja só propriamente a leitura em si, né? Porque tem famílias que têm mais dificuldade até de tempo, né? Essas Uhum. experiências de conhecimento também ajudam. Então, tá num país diferente, vamos no museu, né? Vamos antes ler um guia de turismo, ainda que seja da internet, vamos saber curiosidades da história desse país. Isso também é um exercício, gente, de conhecimento que envolve leitura, né? Então, Uhum. vamos conhecer a biblioteca dessa cidade, vamos pelo menos saber se existe uma biblioteca, né? Ainda que a gente não vá, não consiga tempo para ir. Outra coisa bacana também, gente, é criar um cartazinho com metas de leitura, né? Você pode criar aí um desafio para o seu filho, por exemplo, ele já lê, né? Já lê aí 5 páginas por dia, então você propõe ele ler 10, e aí você vai marcando estrelinhas, né? Vai criando ali Fazer uma meta de um livro por mês, né? Se for Isso, ou maior. nas férias também, ou no feriado. Olha, nesse feriado eu vou te presentear com 3 gibis ou 3 livros e vamos ver quanto tempo você vai gastar para ler, né? Mas é assim, é ler mesmo. É ler e me contar o que aconteceu, né? É ler e comentar. Isso aí vai criando na criança um senso de que a leitura é uma brincadeira, é algo prazeroso, né? É algo que agrega e enriquece. E não só aquela obrigação da escola, né, gente? Acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Como educadores, como pais, a leitura acaba sendo uma obrigação, acaba sendo algo para fazer a prova, né? Ô, Tati, eu vi aqui, alguém me mandou mensagem, apareceu o horário, são 9h25. Daqui 5 minutos o Instagram cai sozinho. Tá. Tem mais algumas dicas mais para Tem dar? uma dica que eu acho que é legal, tem até um feriado agora, né? Que é o seguinte, a gente fazer a cabaninha da leitura. Então, seja Ah, na que legal, sala de fazer cabaninha. casa, seja na varanda, ou seja no sítio, né? Cada um vai ter um ambiente diferente, mas Dá para tem às fazer vezes em casa. Eu dá para sempre fazer. fazia na sala, prendia o lençol nas cadeiras e Isso montava. mesmo. Isso é o máximo, né? Se você não tem a cabaninha, não tem a casinha, o lençol ou a toalha, dependendo do tamanho da criança, já cria aquele clima, né? E você leva uma lanterna e vão ler Boa. ali, né? Ou pelo menos observar as imagens, se não dá para ler um livro, às vezes é desconfortável, mas isso dá um ambiente assim de mistério, de algo diferente que a criança realmente se envolve, né? Então, eu acho que o final de semana ou feriado é bom para isso, as férias também. Então, eu acho que seria legal, né, a gente propor esse exercício de tornar a leitura o mais Bom divertido desafio. possível.
Isso que é. A leitura não tem que ser uma coisa pesada, uma obrigação, tem que ser um momento de prazer, de lazer, né? É tão gostoso, tanto um livro de conhecimento, de estar aprendendo alguma coisa nova, mas também algum romance, se envolver ali com uma história, Eu posso né? mostrar alguns livros que eu costumo indicar rapidamente Ah, aqui. Por exemplo, legal. esse aqui, ele tem um programa, inclusive, no Gloob, né? Tem criança na cozinha. Então, é um livro de receitas. Tem o salgado e o doce. Então, a criança lê uma receita, por exemplo, e fazer junto com os pais depois é uma experiência super bacana, né? E são Eu tenho memórias aqui afetivas que vão criando demais, né? E ler isso. e realmente pôr na prática o que está lendo já torna mais interessante ainda, né? Esse momento de Isso qualidade mesmo. aí. E aí você pode escolher temas, ainda dentro da alimentação, por exemplo, esse é o Pomar Brasileirinho, é uma mineira, Beatriz Mirra, super simples o livro, mas muito lindo, assim, né? Falando do pé de cada fruta, o mamoeiro, e aí tem um poeminha relacionado, né, aqui, a jabuticabeira. Então são Que livros, legal. assim, Muito mesmo finos, essa. né? E muito simples de se ler ali em 5, 10 minutos que sejam. Aqui, olha, Ciência Divertida. É um livro que fala de experiências que as crianças maiores adoram, né? Por exemplo, tornado na garrafa. O que você precisa? Então, a criança é um pequeno cientista, né? Para fazer um arco-íris interno. Dobre um lápis sem magia. Flutuar ou afundar, né? Você pega dois ovos, bacia, sal, água, colher, e o ovo Legal. vai afundar ou vai subir, né? Então, são livros diferentes, assim, que a criança vai realmente Uma trazendo à atividade tona junto. curiosidade. É, Isso mesmo. E para os muito pais, ó, ainda legal. na temática da alimentação, tá, gente? Porque o Clube Livro aqui em BH esse mês foi alimentação. A gente foi Ah, lá para Big Green, que é uma fazenda urbana onde tem estufas, e então o tema foi todo em torno disso. Esse aqui, olha, pais inteligentes, filhos saudáveis. Traz muitas dicas, né, da importância da alimentação para a parte cognitiva. Então, explora aí não só receitas, como também a importância, por exemplo, do peixe para a memória, né, os ácidos graxos, que são gorduras boas. Enfim, é um nutrólogo que escreveu para os pais. muito boas essas tuas dicas, viu, Tati? Foi muito E bom por aqui essa último, live. só fechando Ah, então, gente, um parceiro nosso que é o Portal do Logosófico, com temáticas super construtivas, tem livros, né, que são vendidos no portal mesmo, com temas lindos assim, sobre o afeto, convivência, amizade, a importância da família. Isso é muito bacana também da gente aproveitar a leitura para trazer temas construtivos, né, para as crianças. uhum. Ô, Tati, que horas são aí? Só para ver se tem tempo de responder mais uma pergunta. 9h27. Temos 3 minutinhos. Me mandaram uma pergunta que eu vou te fazer, você tem que responder bem rapidinho Vamos lá, para dar resumir. tempo. Qual que é o critério para escolher os livros Ah, dentro de sim. cada faixa etária? Isso não é fácil porque a própria questão assim da criança varia muito, né? Então a gente tem Porque uma crianças de coisa que a 2 anos um que tema que a conseguem criança. folhear um livro, né? Conseguem às vezes passar uns minutinhos observando. E a gente às vezes tem criança com 4, 5 anos que não tem ainda um grau de atenção, né? O mais importante, gente, é variar o repertório para você encontrar aquele interesse da sua criança. Mas tem algumas coleções que vem ali, por exemplo, uma estrelinha para iniciante, 2 estrelinhas para um nível mais avançado. Então, é uma questão mesmo de procurar nas livrarias, né? No Clube Livro, a gente tem esse apoio aos pais, a gente dá uma lista de livros por faixa etária, por tema, né? Justamente puxando esse lado educador dos pais, né? Para que eles possam escolher o melhor para o filho, porque cada filho é Que um cada filho. criança é única, né? Então, de repente, você já sabe alguma coisa que teu filho gosta, acha algum livro do mesmo interesse, né? Nem se comentou para Exatamente. conversar, Isso vai. mesmo. Ah, legal. E isso, né, também, como a gente comentou, dos pequenininhos, que são muito sensitivos ainda, então pegar esses livros de textura,
né? Dá para ir tendo uma noção se o teu filho quer ainda um livro com muitas imagens, depois com um pouquinho A gente menos. precisa pensar no tamanho da letra, né? Se é uma caixa alta, se é uma letra de forma, né? Até É, mesmo o tamanho do livro, tamanho uhum. das gravuras, isso tudo vai influenciar, né? Porque se for muito Então, grande também é difícil manusear, né? a Para uma grossura criança do livro, número de pequena. páginas, né? O próprio estilo literário também. Por exemplo, eu não vou ler uma crônica para uma criança de 3 anos, né? Mas Uhum. a faixa etária eu acho que é o maior desafio dos pais, né? Ao escolher o livro, como escolher por faixa etária. Porque nem Para sempre também chamar rima legal, é, a rima para a indicação criança às vezes, entender. sim, sim, muito bom. Em todas as idades, na verdade, né? Até para nós, porque Mas aí desperta já muita pegando esse emoção. ritmo das rimas, né? Fica bem. É um estímulo a mais, né? Isso mesmo, Milena. Então eu acho que é isso, que eu tô com medo de acabar aqui e a gente não se despedir. Mas eu acho que deu bastante conteúdo, deu para ter aí uma ideia do panorama, algumas dicas, né? Algumas não, muitas dicas que você trouxe. Queria te Agora é pôr em agradecer. prática. Queria agradecer aí a tua presença. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar para mim ou pode mandar para ela também, que a gente responde para vocês. E é isso, muito Isso mesmo. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Gostei muito de conversar com vocês. Vi aí, né, a participação do pessoal. E até a próxima, gente. De repente a gente faz uma outra live aí com algum assunto que vocês sugerirem, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima mesmo. Um beijo. Beijo, boa leitura, gente. Vamos ler todo mundo agora. Tchau. Tchau, tchau.